Ei, antes de tudo, se você chegou até aqui, deixa o seu pedido de oração nos comentários. Eu e muita gente dessa comunidade vamos orar por você. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e confere os links da descrição. Ali tem produtos que ajudam a manter esse canal no ar e também o link do grupo do WhatsApp, para você não caminhar sozinho. Agora, escuta com atenção o que eu vou te dizer. Há momentos em que Deus não nos leva ao palco. Ele nos leva ao deserto. E isso confunde porque a gente pensa, Deus, por que parece que tudo deu errado justo agora? Mas o deserto não é o fim. É o início da transformação. Foi no deserto que Moisés foi moldado, que Elias foi fortalecido e que Jesus venceu o inimigo. O deserto é o lugar onde Deus tira o que te distrai, para te mostrar o que realmente te constrói. Deus te levou para longe de algumas pessoas, fechou portas, silenciou caminhos, não porque Ele te esqueceu, mas porque Ele te ama demais para te deixar despreparado para a promessa. No deserto, Ele te ensina a depender só dEle. Quando tudo parece escuro, é aí que a fé começa a brilhar. Porque o deserto não é o castigo, é o treinamento dos escolhidos. O deserto é estranho porque nele Deus fala, em silêncio. E esse é um dos maiores testes da fé. A gente ora, chora, busca, e parece que o céu se cala. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, é estratégia. Quando Ele se cala, é porque está trabalhando em algo que você ainda não entenderia se Ele explicasse agora. Pensa em José. Deus deu a ele sonhos grandiosos, mas logo em seguida o permitiu ser traído pelos irmãos, vendido, esquecido numa prisão. Por anos, nada fazia sentido. Mas o que José não via era que cada injustiça estava alinhando o caminho do propósito. Às vezes, o silêncio de Deus é o som da preparação. Enquanto você questiona por que Deus não fala, Ele está organizando o cenário para o seu testemunho. Enquanto você sente que está parado, Deus está movendo peças que você nem imagina. O deserto é o lugar onde Deus prova se você confia nele mesmo sem entender. É ali que Ele transforma a oração em resistência, lágrimas em raízes e dor em dependência. Não corra do deserto. Não fuja do silêncio. É nesse silêncio que o céu está gestando um novo tempo para você. O que Deus prometeu ainda vai acontecer, mas antes disso, Ele precisa te preparar para suportar o peso da promessa. Porque a bênção sem preparo pode virar fardo. Muitas vezes o que a gente chama de perda, Deus chama de livramento. Ele muda caminhos, encerra ciclos e corta laços não para te machucar, mas para te proteger de algo que você ainda não enxerga. Às vezes a resposta de Deus é não, porque Ele sabe que o sim te destruiria. E é aí que entra o desafio da fé. Confiar mesmo quando a estrada muda sem aviso. Olha o povo de Israel. Quando fugia do Egito, havia um caminho mais curto até a terra prometida. Mas Deus os levou por uma rota mais longa, pelo meio do deserto. Por quê? Porque havia inimigos no caminho que eles ainda não estavam prontos para enfrentar. Deus atrasou o trajeto para adiantar o amadurecimento. Às vezes, Ele faz o mesmo conosco. Talvez Ele tenha te tirado de um emprego, de um relacionamento, de um lugar que parecia certo. E você ficou sem chão, sem entender. Mas com o tempo, você vai perceber. Se Deus não tivesse mudado o rumo, o seu futuro teria se tornado um cativeiro. Ele interrompe o que é confortável para te conduzir ao que é eterno. Então não reclame quando o GPS da vida recalcular a rota. Quando Deus muda o caminho, é porque o destino ainda é o mesmo, só que com mais segurança, maturidade e propósito. Ele está te levando por uma estrada onde você não apenas vai chegar, mas vai permanecer. O deserto não é só o lugar da dor. É o lugar onde Deus se revela de forma mais profunda. É quando tudo ao redor silencia que você começa a ouvir a voz dele de verdade. Moisés não viu a sarça ardendo no palácio do Egito. Ele viu no deserto. Elias não ouviu Deus no barulho do vento ou no fogo, mas numa voz mansa e suave, no meio da solidão. O deserto é o cenário onde o céu fala baixo para te ensinar a ouvir com o coração. Talvez hoje você esteja nesse lugar, orando e sentindo que nada muda.
Mas o que se move agora não é o que está fora, é o que está dentro de você. Deus usa o deserto para revelar quem Ele é, mas também para revelar quem você é nele. A dor que você sente hoje está cavando espaço para uma fé mais profunda amanhã. É nesse ambiente árido que Ele te mostra que não são as circunstâncias que te sustentam, mas a presença dEle. Quando tudo falta, Ele mostra que é o teu provedor. Quando o medo te cerca, Ele se revela como o teu refúgio. Quando o cansaço vem, Ele te renova com a força que não vem do mundo. O deserto que antes parecia morte começa a florescer quando você entende o propósito dele. Porque quando o foco muda da dor para a presença, o deserto deixa de ser prisão e vira altar de revelação. E é desse altar que Deus começa a te enviar para o próximo nível, o da promessa. Existe um momento em que o deserto termina, mas ele nunca acaba do jeito que começou. Você não sai dele com as mesmas perguntas, você sai com respostas. Você não sai com as mesmas feridas, você sai com marcas de vitória. Porque o deserto não foi o lugar onde você morreu. Foi o lugar onde Deus te ressuscitou por dentro. Quando o povo de Israel atravessou o Jordão, depois de 40 anos caminhando pelo deserto, algo mudou. Eles não eram mais escravos. Eram uma nação preparada para herdar a promessa. Deus não apenas queria tirá-los do Egito, Ele queria tirar o Egito de dentro deles. E talvez esse tenha sido o propósito do seu deserto também. Libertar você de tudo que ainda te amarrava ao passado. Você percebe que o deserto não era sobre perda, era sobre purificação. Cada lágrima, cada noite sem resposta, cada oração aparentemente ignorada, tudo isso fazia parte de uma construção espiritual. Deus não desperdiça dor. O que você chamou de atraso, Ele chamou de aperfeiçoamento. O que você viu como solidão, Ele usou para te mostrar dependência. E agora, quando Ele começa a te conduzir de volta à terra da promessa, você entende. A bênção não é apenas chegar, é saber permanecer com propósito. O deserto foi a escola, e a promessa é o palco. Mas o mesmo Deus que te ensinou a resistir lá, vai te ensinar a brilhar aqui. Quando Deus te tira do deserto, Ele não te devolve para o mesmo lugar. Ele te reposiciona. E esse reposicionamento, às vezes, parece desconfortável, porque Ele te coloca em cenários onde você precisa usar tudo o que aprendeu enquanto ninguém te via. O deserto não foi tempo perdido, foi treinamento secreto. E agora, Deus te chama para aplicar o que aprendeu na dor. Você percebe que as coisas que antes te abalavam já não têm mais o mesmo peso. A opinião dos outros não te define. A falta de recursos não te limita. E o medo do futuro já não te paralisa. Isso é sinal de que o deserto fez o que precisava fazer. Gerou maturidade espiritual. O que antes te quebrava, agora te constrói. Pense em Davi. Ele foi ungido rei, mas antes de sentar no trono, precisou enfrentar o deserto, a caverna, o esquecimento. E foi justamente ali que aprendeu a ser líder. Deus o treinou na solidão para prepará-lo para a multidão. Assim também é com você. Ele está te posicionando em um novo tempo, mas quer garantir que seu coração esteja alinhado com o propósito, não com a vaidade. O deserto termina quando você entende que a presença de Deus é mais importante que o lugar onde você está. Porque quem tem a presença pode estar até no meio da escassez e ainda florescer. O segredo não é o terreno, é a raiz. E a tua raiz está em Deus. Quando Deus te tira do deserto, Ele não te devolve para o mesmo lugar. Ele te reposiciona. E esse reposicionamento, às vezes, parece desconfortável, porque Ele te coloca em cenários onde você precisa usar tudo o que aprendeu enquanto ninguém te via. O deserto não foi tempo perdido, foi treinamento secreto. E agora, Deus te chama para aplicar o que aprendeu na dor. Você percebe que as coisas que antes te abalavam já não têm mais o mesmo peso. A opinião dos outros não te define. A falta de recursos não te limita. E o medo do futuro já não te paralisa. Isso é sinal de que o deserto fez o que precisava fazer. Gerou maturidade espiritual. O que antes te quebrava, agora te constrói. Pense em Davi. Ele foi ungido rei,
Mas antes de sentar no trono, precisou enfrentar o deserto, a caverna, o esquecimento. E foi justamente ali que aprendeu a ser líder. Deus o treinou na solidão para prepará-lo para a multidão. Assim também é com você. Ele está te posicionando em um novo tempo, mas quer garantir que seu coração esteja alinhado com o propósito, não com a vaidade. O deserto termina quando você entende que a presença de Deus é mais importante que o lugar onde você está. Porque quem tem a presença pode estar até no meio da escassez e ainda florescer. O segredo não é o terreno, é a raiz. E a tua raiz está em Deus. A dor nunca é aleatória. Quando Deus permite uma ferida, é porque existe algo maior nascendo por trás dela. A cruz foi o maior exemplo disso. O que parecia derrota era, na verdade, a semente da salvação. E assim também acontece conosco. O que hoje parece o fim é, na verdade, o começo de um novo propósito. Às vezes Deus te quebra para te alinhar. Ele desmonta a estrutura antiga para construir uma nova, com fundamentos mais firmes. E é nesse processo que você aprende que dor também é linguagem divina. Ela te ensina a depender, te ensina a ouvir, te ensina a amar. O que o inimigo queria usar para te destruir, Deus está usando para te direcionar. Paulo entendia isso. Ele dizia: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." A dor que ele carregava se tornou parte da sua missão. O espinho não o impediu, apenas o lembrou que a força vinha do alto. Quando você começa a enxergar sua dor dessa forma, ela deixa de ser peso e se torna propósito. O deserto que te feriu te preparou para curar outros. O silêncio que te sufocou te ensinou a ouvir Deus. A espera que te cansou te ensinou a confiar. Tudo foi treinamento para a missão que vem agora. Deus não te levou até aqui para te deixar no meio do caminho. Ele está transformando o que doeu em direção e o que te atrasou em propósito. Deus tem o poder de fazer vida brotar no meio da terra seca. Ele é o mesmo que fez água sair da rocha, maná cair do céu e esperança renascer depois do luto. Quando ele decide te fazer florescer, nem o solo árido, nem o clima desfavorável, nem a opinião das pessoas podem impedir. Porque quem te sustenta não é o ambiente, é a presença. Às vezes o que parecia ser o teu fim é justamente o campo onde Deus vai mostrar o poder dele. Aquele trabalho que você perdeu, o relacionamento que terminou, o plano que desmoronou, tudo isso pode ser o terreno que ele escolheu para manifestar glória. Deus ama transformar ruínas em testemunhos. Ele faz jardim nascer onde só havia cinzas. Pense em Ana. Por anos ela chorou por não poder gerar um filho. Mas foi justamente da sua dor que nasceu Samuel, o profeta que marcou uma geração. O ventre que parecia estéril se tornou canal de promessa. Assim também é com você. O lugar da sua maior frustração pode ser o lugar da sua maior frutificação. Não subestime o poder de Deus no improvável. Ele não precisa de cenário favorável para agir. Ele cria o cenário. E quando ele decide te levantar, até o deserto floresce. Porque quando o Espírito sopra, até o que parecia morto começa a respirar de novo.